vamos lá a mensagem de hoje. Eu vou pedir a vocês que vocês abram o livro de Filemão. Interessante a gente chamar de livro, né? Quando você abre esse livro, nesta carta, né? A gente chama de carta, e nós convencionamos pela Bíblia, né? Que nós conhecemos, a gente chamar que cada assunto particular é chamado de livro. É muito estranho você a gente chegar e falar Filemão ser um livro. É chamado de uma carta epistolar, que foi Paulo, o apóstolo, que enviou para uma pessoa chamada Filemão. Então, a gente pensa assim, é uma carta pessoal. Por que essa carta pessoal está incluída na Bíblia, nas Escrituras Sagradas? Talvez você nunca tivesse curiosidade de fazer essa pergunta para si próprio. Nós vamos tentar esclarecer o conteúdo dessa carta e por que ela faz parte do Novo Testamento. Se tiver difícil de achar o livro de Filemão, ele fica depois de Tito, antes de Hebreus. Está lá no finalzinho da Bíblia. Você vê, né? O livro é tão pequeno, mas é tão pequeno que se você passar por ele, você pensa, não tem na minha Bíblia. Enquanto vocês acham, quero fazer mais uma oração. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, graças te damos ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, por cada um de nós, ó Pai, pelos irmãos que estão presentes aqui, ó Pai, por todos aqueles que não puderam estar presentes aqui na tua casa também, que fazem parte desse ministério. Damos-te graças, Senhor, por todas as coisas, pelas nossas vidas, por mais esse dia que o Senhor nos concede, por tudo aquilo que já aconteceu esta noite, Senhor, desde a abertura até o momento desse último cântico, ó Pai. Ó Deus amado, Pai querido, grande é o Senhor, muito digno de ser louvado. Obrigado, Senhor, por esse momento em que nós vamos abrir a tua palavra, Senhor, para fazer a leitura e trazer a tua mensagem, Senhor. Que o teu Espírito Santo venha revelar em cada coração tudo aquilo que o Senhor quer fazer e revelar na vida de cada um dos nossos irmãos. Obrigado por todas as coisas, Senhor, e Senhor, que pedimos e agradecemos em nome de Jesus Cristo, Pai. Amém. Filemão, já subiu na minha Bíblia por causa do... Vamos lá, 25 versículos, não dá nem uma folha, frente e verso. Vamos dizer assim, só dá uma página. Primeiro versículo diz assim: Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, ao amado Filemão, também nosso colaborador, e a irmã Áfia e a Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que está em tua casa. Graça e paz a vós outros, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Dou graças ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações, estando ciente do teu amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus e todos os santos, para que a comunhão da tua fé se torne eficiente no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós para com Cristo. Pois, irmão, tive grande alegria e conforto no teu amor, porquanto o coração dos santos tem sido reanimado por teu intermédio. Pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para te ordenar o que convém, prefiro, todavia, solicitar em nome do amor, sendo que sou Paulo, o velho, e agora até prisioneiro de Cristo Jesus. Sim, solicito-te em favor de meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Ele antes te foi inútil, atualmente, porém, é útil a ti e a mim. Só um detalhe, Onésimo, o significado de Onésimo é útil, tá, irmãos? Então Paulo ele faz um trocadilho de palavras, né, falando que o útil ele era inútil, e agora, porém, ele é útil duas vezes a você e a mim mesmo. Versículo 12, eu te envio de volta em pessoa, quero dizer, o meu próprio coração. Eu queria conservá-lo comigo mesmo para, em teu lugar, me servir nas algemas que carrego por causa do Evangelho. Nada, porém, quis fazer sem o teu consentimento, para que a tua bondade não venha a ser como que por obrigação, mas de livre vontade.
pois acredito que ele veio a ser afastado de ti temporariamente, a fim de que o recebas para sempre, não como escravo, antes muito acima de escravo, como um irmão caríssimo, especialmente de mim e com maior razão de ti, quer na carne, quer no Senhor. Se portanto me consideras companheiro, recebe-o como se fosse a mim mesmo, e se algum dano te fez, ou se te deve alguma coisa, lança tudo em minha conta. Eu, Paulo, de próprio punho escrevo, eu pagarei, para não te alegar que também tu me deves até a ti mesmo. Sim, irmão, que eu receba de ti no Senhor esse benefício, reanima-me o coração em Cristo. Certo como estou da tua obediência, eu te escrevo, sabendo que farás mais do que estou pedindo. E ao mesmo tempo prepara-me também pousada, pois espero que por vossas orações vos serei restituído. Saúdam-te Epáfras, prisioneiro comigo em Cristo Jesus, Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Amém. Quem já leu essa carta? Ou quem já leu esse livro? Ninguém leu? Poucas pessoas, né? De princípio, quando você chega e você lê uma carta dessas, você acha estranho, porque é uma carta, ou livro, não importa que nome a gente tenha a dar, né? Porque faz parte das escrituras. A gente pensa assim, por que uma carta pessoal? Paulo envia uma carta para um homem chamado Filemon, por isso que o título da carta se chama Filemon. Ele envia uma carta para um homem chamado Filemon, e aí a princípio, por que essa carta faz parte da escritura sagrada que é a nossa Bíblia? Pelo conteúdo da carta, a gente entende algumas coisas que estão escritas. A gente só não entende, por exemplo, por que essa carta pessoal passou a ser uma chamada carta circular. O que significa a carta circular? É uma carta que foi disponibilizada para todo mundo. Quando você recebe uma carta pessoal de alguém, o que você faz? Você guarda para você. E quando você revela para alguém, você revela para quem? Para os seus amigos mais íntimos. Uma carta que alguém te dá. Principalmente quando é uma carta como essa, a nível de quê? É uma carta de pedido, como Paulo ele fala, de solicitação, mas é uma carta de exortação. E se essa carta ela passou a ser circular, a gente entende o seguinte: aquilo que Paulo ele pediu, o que esse homem Filemon fez? Ele acatou. Porque você imagina o seguinte: se Filemon não tivesse acatado o pedido de Paulo, não tivesse feito aquilo que Paulo pediu, vocês acham que essa carta ela ia estar na mão de tudo quanto é igreja da região? É óbvio. É óbvio. Então essa carta, se ela passou a circular, tá? É porque essa carta ela foi atendida em cima do pedido que Paulo fez. Agora, olha só que interessante, porque ela faz parte da Bíblia. Não porque só Paulo exortou, mas essa carta ela tem um conteúdo que, se nós pararmos para analisar item por item, ou para a gente parar para analisar o conteúdo dessa mensagem, a gente vai ver que Paulo, ele, dentro de uma situação, ele expressa como deve ser o amor que Deus ele tem pelas nossas vidas e o amor que nós temos que ter para com outras pessoas. O porquê disso tudo? Irmãos, eu consultei, como eu falei, essa carta tem 25 versículos. Se você for ler ela novamente, do começo ao fim, pontuando frase por frase, ela tem 17 frases. Só que a gente pensa assim, o que 17 frases elas podem nos trazer de conteúdo para a nossa vida nos dias de hoje, ou por aquela época, só para a gente ter uma ideia, tá? Esse Filemon, ele era um homem que morava na cidade de Colossos.
E aí a gente começa a pensar o seguinte: quando falar Colossos, a gente lembra da igreja de Colossenses. Aí a igreja de Colossenses, que esse homem fazia parte da igreja, da comunidade de Colossenses, tá? E aí quando você chega e você começa a ler a carta de Colossenses, você vai ver o seguinte, dentro do conteúdo e dentro da história da carta de Colossenses, Paulo ele nunca botou os pés na cidade de Colossos. Como essa cidade ela virou uma igreja cuidada pelo apóstolo Paulo. Interessante isso daí. Aí a gente chega nessa carta de Filemon. Como é que Paulo ele tinha amizade? Porque essa carta, quando ele escreve para Filemon, você começa a ler, desde o começo até o final, você fala que Paulo ele tinha muita intimidade com Filemon. Tá? E se Paulo ele nunca foi para Colossos, quer dizer, não para Colossenses, né? Colossenses é o nome do pessoal da cidade, que faz parte da igreja. Se Paulo ele nunca foi para Colossos, como é que ele se relacionou com Filemon? Olha só como começa a ser interessante. E aí, a gente vai, dentro dos pesquisadores, né? A gente vai ver o seguinte: Paulo e Filemon, eles se encontraram em alguma das grandes cidades da região ao qual Paulo ele sempre estava presente. Provavelmente deve ter sido na cidade de Éfeso, ou na cidade de Antioquia, ou na cidade de Corinto, que eram grandes cidades da região, né, daquele lado da Europa e da Ásia, aonde Paulo ele chegava e pregava, onde Paulo ele chegava e tinha igrejas, onde Paulo ele estava sempre visitando, e provavelmente em um desses encontros ele chegou e conheceu Filemon. Filemon ele era um homem rico, né? A gente vê pelo conteúdo da carta que Onésimo ele era escravo. Quando Paulo ele devolve Onésimo para Filemon, para que ele o receba não como escravo, mas como um irmão caríssimo, né? Como irmão fraterno, irmão daqueles que a gente chega e trata, os nossos irmãos da igreja, né? Como se fossem da nossa própria família. Paulo ele chega e a gente vai ver o seguinte, que esse Filemon, ele era um senhor de escravos. Aí a gente começa a pensar o seguinte: como que um homem rico, não por ele ser rico, mas um homem que era dono de escravos, ele tinha uma igreja na casa dele? No versículo 2, versículo 3, se você for prestar atenção, você vai ver que ele saúda Filemon e a igreja que está na casa dele, que nos versículos seguintes, Paulo ele vai dizer assim, que ele está muito feliz, né? Porque essa igreja, diante do testemunho de Filemon, ela cresce e prospera dia após dia, né? E aí a gente vai ver um pouco mais para frente, dentro dessa carta, daquele histórico lá, quando Paulo ele chega e fala e pede para Filemon, ou chega e Paulo fala assim, que se alguma coisa Onésimo deve, eu pagarei de próprio punho. E Paulo ele vai chegar e vai falar para Filemon que assim, Filemon deve muito mais do que aquilo que esse Onésimo estaria devendo para ele, que Paulo ele chega e assume o compromisso de pagar. O que Filemon ele devia? Filemon ele se converteu através da pregação, através das mensagens de Paulo. E por ter se convertido, Filemon ele criou uma amizade sincera com Paulo. E ele foi um dos homens que chegou, quando voltou para a sua cidade, ele abriu as portas da sua casa para que o evangelho fosse pregado. Se a gente for lembrar, é um pouquinho da história de alguns de nós, de algumas décadas atrás, em que a gente chegava e fazia o chamado culto caseiro. Não que hoje em dia não existe, só que a intenção dos cultos caseiros hoje em dia é um pouquinho diferente, né? Aquilo que eles chamam de culto caseiro, de célula, de grupos, né? Vida, não importa qual o nome, de núcleos, né, que as igrejas elas dão. Hoje a intenção não é você criar comunhão, a intenção é você discipular para que isso daí comece a gerar novas pessoas, para que o evangelho comece a se expandir e fazer com que a igreja, não somente ela venha crescer, mas que ela consiga ter um alcance maior através das casas dos irmãos, que não seja somente o próprio local onde existe o templo e a congregação. Antigamente, a gente se reunia, se vocês participaram de algum culto caseiro no passado,
e você lembrar qual era a intenção no passado, a gente se reunia não para que a igreja crescesse, mas a gente se reunia para criar comunhão, aquilo que você ouve, muitas vezes você ouve uma palavra grega chamada koinonia, ou quinonia, né, como fala, ela significa comunhão. Então, os cultos antigamente, nos cultos caseiros, a gente realizava cultos caseiros nas casas para criar comunhão, para que o ensino da palavra ele venha ser solidificado dentro do coração das pessoas e na convivência, sabe? Na convivência mais íntima, mais próxima daquilo que nós temos, porque hoje em dia, por exemplo, existe uma coisa que nos distancia dentro da igreja e do culto. Porque somente quem está aqui na frente fala, e quem está sentado só ouve. Quando a gente faz o culto caseiro, todos falam, todos ouvem, todos têm o direito de falar, todos têm o direito de testemunhar, todos têm o direito de pedir, todos têm o direito de chegar e ter uma oportunidade. Né? Quando a gente chega e começa a falar assim, a gente começa a ler nas epístolas de Paulo, numa delas, Paulo ele chega e fala assim, um tem cântico, outro tem salmo, outro tem oração, outro tem palavra, e a gente vai ver que no culto caseiro não é dirigido por uma única pessoa, são praticamente todas as pessoas. E aí a gente começa a ver uma coisa, a primeira coisa que a gente vê dentro de um culto caseiro é o quê? Comunhão. Porque as pessoas, quando elas chegam e começam a olhar os cultos que a gente fazia no passado, eu acredito que vocês participaram dos cultos no passado, eu adorava, era uma coisa que eu amava fazer, era culto caseiro no passado. Eu gostava mais de fazer o culto caseiro do que o culto da própria igreja, sabe? A gente pensa assim, que a hora da comunhão, que a hora dos comes e bebes, depois da reunião, era o momento da comunhão. Não é, irmãos. O momento de comunhão é desde a abertura até o final, porque a gente vê que todos se envolvem, todos têm a oportunidade de falar, a gente consegue enxergar, só para vocês terem uma ideia, a gente que assim, é mais experiente, né, vamos falar assim, do pessoal que estava lá, a gente conseguia enxergar o Espírito Santo usando em todo mundo, independente de classe social, independente de estudo, independente se a pessoa conhecia ou não conhecia a palavra, mas a gente via esse mover do Espírito Santo agir na vida de cada um dos irmãos que estavam presentes. E aí é óbvio, irmãos, quando você faz uma reunião desse tipo, aonde a direção vem de Deus e a oportunidade é aberta a todos, a tendência é só crescer. A tendência é esse culto caseiro de crescer. Então, se você participou de um culto caseiro no passado, você vai ver que o culto caseiro no passado é muito diferente dos cultos que existem hoje em dia nas casas, aquilo que eles chamam de células, porque isso daí são células para crescimento da igreja em primeiro lugar. Alguns chegam e falam que isso é para discipular. Irmãos, o discipulado ele é uma coisa constante que existe a vida inteira. Então, eu não vinculo, eu particularmente, eu não vinculo o discipulado dentro de um culto caseiro dos dias de hoje, dentro de uma célula, né, da igreja dos dias de hoje. Porque o discipulado ele é uma coisa que é para a vida inteira, dentro da igreja, fora da igreja, em qualquer lugar que você está junto com seus irmãos. E aí a gente vê que essa igreja não crescia. E a igreja do passado, a gente que está nos dias de hoje, que somos um pouco mais experientes no caminho, a gente tem um saudosismo disso daí. A gente tem um saudosismo da igreja primitiva que existia na palavra de Deus, que a gente não consegue trazer para os nossos dias. Por quê? Porque as intenções são outras. O tempo que nós vivemos são outros. A gente vive um tempo em que é o seguinte, as igrejas elas têm que chegar e pagar suas contas. A gente vive num tempo em que as igrejas elas estão preocupadas, falando, nós temos que evangelizar tantas pessoas para essas pessoas fazerem parte da nossa igreja. É óbvio, irmãos, todo mundo ficaria feliz se a igreja estivesse lotada aqui hoje. Mas o que mais importa não é pela quantidade, mas sim pela comunhão que nós temos com Deus e no sentimento que nós temos em cada um dos nossos irmãos. Isso é o mais importante. Então a gente já vê que Paulo ele chega e ele manda uma carta para um amigo fazendo um pedido. Aí eu vou falar o seguinte,
Esse Onésimo, eu vou contar a história desse Onésimo, daquilo que está marcado na Bíblia, daquilo que provavelmente aconteceu lá no passado. Onésimo, ele era um escravo de Filemão, ele trabalhava na casa, na fazenda de Filemão, tá? E aí a gente começa a pensar o seguinte: como que um homem rico, né? O problema não é ele ser rico, o problema é ele chegar e ele ter escravo e ele ser crente. Olha só que coisa estranha, tá? Aí a gente começa a ver o seguinte: nos dias de hoje existem alguns problemas também acerca de umas coisas. Por exemplo, imagina o seguinte, eu já até contei o testemunho de um irmão que eu conheci no passado, mas imagina o seguinte: alguém é convertido, é abençoado dentro da igreja e, por exemplo, ele tem um bar. Muito estranho, né? Por que bar? Porque bar, o fato de ter um bar não é tão estranho, é um comércio, as pessoas já entendem hoje em dia, mas para a nossa visão cristã, a gente começa a pensar em algumas coisinhas interessantes. A gente vai olhar para esse homem chamado Filemão e a gente pensa assim: mas como é que ele é crente e ele é dono de escravo? Qual a intenção das pessoas no passado de ter escravos, irmãos? Se a gente for pensar, qual é o produto? A pessoa ela tinha. Hã? Trabalhar de graça. O escravo ele servia para trabalho de graça. Aí você pensa o seguinte: naquela época, só para a gente ter uma ideia, os pesquisadores eles fizeram um levantamento. Naquela época, um escravo bom para trabalho, ele era comprado por 500 denários. Cada denário correspondia a um dia de trabalho. Tá? Se, por exemplo, um dia de trabalho de uma pessoa hoje, vamos chutar, R$50, vocês imaginam que 500 dias de trabalho, nos nossos dias de hoje, vai lá 50 vezes 500, dá 25 mil reais. Né? 25 mil reais, vamos chutar aí. Então vocês imaginam o seguinte: se você chegar e você contratar uma pessoa para trabalhar e pagar um salário mínimo por mês, em 2 anos você paga essa pessoa. Então você olha, imagina o seguinte: se é uma pessoa jovem, um escravo, significa o seguinte: ele paga por 2 anos de trabalho, ou seja, se ele consegue trabalhar 25 ou 30 anos, olha quantos anos esse homem ele tem de lucro sobre um escravo que ele compra. Chuta 25 anos, trabalhando bem, tira 2, são 23 anos de lucro absurdo que ele tem, né? Vamos falar assim, porque uma pessoa chegar e ter um negócio e ela ganhar um lucro de 50%, 60%, 70% sobre uma mercadoria, tudo bem, ela tem o seu lucro, mas tem o seu gasto. Agora você imagina o seguinte: tem um lucro de 100% sobre uma mercadoria e a única coisa que ele paga é comida, e muito mal pago. Aí você imagina o seguinte, que ele passa a ser o quê? Um explorador. Então a gente pensa o seguinte: como que um crente pode ser um explorador? Tá? Essa é a questão. Então, quando eu falei lá do exemplo do bar, ou falar, por exemplo, alguém que tem um comércio de velas, por exemplo, e é crente, né? A gente pensa o seguinte: não é o negócio, a questão é a pessoa chegar e ter um lucro onde ele é o único beneficiado e a pessoa que trabalha para ele não ganha absolutamente nada. Aí, voltando para o Onésimo, ele provavelmente chega e roubou o seu senhor, porque ele simplesmente não fugiu só. Se ele tivesse fugido, a lei lá daquela época era o seguinte: o dono do escravo, ele tinha o direito de chegar e mandar avisar qualquer pessoa que conhecesse, ele dava as características do escravo. O escravo naquele tempo não era difícil de saber quem era escravo e quem não era, até pela própria condição da própria pessoa, né? E aí, qual era a condição? Quem conseguisse encontrar, descobrir o paradeiro, tudo, ela tinha o direito de chegar e prender, mandar prender essa pessoa para devolver para o seu senhor. Dependendo da ordem que o dono do escravo ele tinha, se quisesse, essa pessoa que prendesse, ele podia chegar e maltratar.
Podia chegar e meter a chicotada nessa pessoa. E ainda por cima, essa pessoa poderia ser, se quiser, a vontade do Senhor e do dono do escravo, poderia chegar e mandar matar. Olha só. Não que Filemão tivesse essa intenção, porque até então ninguém sabia qual era a intenção de Filemão com relação ao Onésimo, ao seu escravo. Mas, dentro da história, a gente vai ver que Paulo, quando ele escreve essa carta, provavelmente ele escreveu da sua prisão em Roma, tá? Que Paulo, ele diz que ele gerou Onésimo dentro das cadeias, sabe? E para você gerar, evangelizar alguém dentro de cadeias, primeiro ele teria que ter uma certa liberdade. Ele teria que ter uma certa liberdade para chegar e anunciar o evangelho para poder discipular alguém. Tá? E até então, chegar e falar, mas ele estava preso também. Não significa, dentro daquilo que a gente vê, dentro do contexto dessa história de Filemão, que Onésimo estava preso juntamente com Paulo. Por que eu falo Roma? A prisão que Paulo ele tinha em Roma era uma prisão diferente. Porque dentro da história de Paulo, ele chegou, e quando ele foi preso, ele chegou e pediu o direito dele chegar e falar com o imperador em Roma. Então ele foi levado para chegar e falar com o imperador, só que por Paulo ser um cidadão romano, até ele entrar em julgamento com o imperador, ele tinha o direito de chegar e ficar preso dentro de uma casa. Sabe aquele negócio dos dias de hoje, como é que era a prisão domiciliar? É mais ou menos isso aí. Tá? Paulo ele tinha o direito de ficar dentro dessa casa, e ele podia fazer o que quisesse. Ele ia ter um guarda na porta da casa dele, e ele poderia chegar e receber quem ele quisesse dentro dessa casa, e podia fazer o que ele quisesse dentro dessa casa. E exatamente ele fazia isso. O que ele fazia? Pregava a palavra, fazia cultos dentro da casa dele. E num desses cultos esse Onésimo apareceu. Ele se converteu lá, porque Paulo ele chega e fala nessa carta que ele chegou e gerou Onésimo, ou seja, Onésimo passou a ser filho dele nas algemas, filho dele, né, naquela prisão que ele estava lá em Roma. Aí o que acontece nisso daí? Só para você ter uma ideia, a distância de Colossos até Roma é de mais ou menos, caminho por terra, 2.100 quilômetros. Imagina o quanto que esse Onésimo ele chegou e percorreu para chegar em Roma, 2.100 quilômetros. Sabe o que é 2.100, 2.000 quilômetros mais ou menos, que distância que é daqui do Bauru, só para você ter uma ideia? Daqui a Salvador. Daqui a Salvador dá quase 2.100 quilômetros, 2.050, 2.040 quilômetros daqui até Salvador, por terra, né, por estrada. Então vocês imaginam o seguinte: como que um cara que fugiu de Colossos e foi parar em Roma, como que alguém chega, é fugitivo, ele consegue chegar em Roma? Ele só consegue chegar em Roma se ele tiver dinheiro, irmãos. Provavelmente foi isso que ele fez com o Filemão. Onésimo ele deve ter roubado joias, ele deve ter roubado dinheiro lá naquela época lá, do seu dono, para ele fugir do lugar mais longe que ele conhecesse, para ele não correr o risco de ser preso, não correr o risco de ser açoitado, não correr o risco de até chegar e ser condenado à morte. Porque ele parou em Roma. Roma era uma cidade naquela época como se fosse São Paulo. Hoje você vai para São Paulo, quando você está aqui em Lençóis, você chega e você pode rodar a cidade inteira. Se você ficar o dia inteiro rodando a cidade, pelo menos você vai encontrar 10 pessoas que você conhece. No mínimo, você encontra umas 10 pessoas que você conhece. Lá em São Paulo você pode rodar um mês inteirinho, você não vai conseguir encontrar uma pessoa que você conhece na sua vida. Tem gente que vai falar para mim que não é bem assim. Mas, lá em São Paulo, com 10 milhões de habitantes, é difícil você chegar e se encontrar com alguém conhecido, se você ficar correndo e andando na cidade inteira um mês inteiro. Então aí você vê que o motivo de Filemão ele chegar para um lugar bem longe é exatamente isso, ele fugir, sabe? Só que ele tinha que fugir com dinheiro, e foi o que provavelmente ele fez. Aí ele se depara e ele encontra com Paulo, ele se converte, aceita o Evangelho, e ele foi discipulado pelo maior pregador, pelo homem que mais conhecia a Bíblia, por aquele homem que tinha tudo para ensinar alguém. E aí quando você chega e você conhece a palavra de Deus,
quando você conhece realmente a fundo a palavra de Deus, o que você tem dentro do seu coração? Primeira coisa, arrependimento. E aí você sente uma outra coisa junto com arrependimento dentro do seu coração. Querer resolver o seu problema que você tem no mundo. O que Onésimo tinha no mundo? E que Paulo ele deve ter pegado no pé de Onésimo no mundo. Na pregação do Evangelho e no ensinamento da palavra de Deus para a vida de Onésimo. Você tem que se acertar com o seu Senhor. Não adianta você ficar fugindo a vida inteira. E quando Paulo ele chega e fala para Filemon que ele gostaria de ter Onésimo juntamente com ele, sabe, para chegar e anunciar a palavra de Deus, provavelmente esse Onésimo, ele passou a ser um homem de valor dentro da palavra de Deus, uma pessoa que conheceu e aprendeu tanto, que passou a ser uma pessoa importante para quem? Para Paulo? Para ajudar ele, para ser assistente dele? Não, ele passou a ser uma pessoa importante para a obra de Deus, uma pessoa importante para Jesus, para chegar e anunciar a palavra de Deus. Por quê? Com qualidade, com amor, com perseverança, com fé, com conhecimento, uma pessoa que, sabendo todas as coisas do Evangelho, tinha a condição de trazer com maior clareza para as pessoas que não conheciam o Evangelho, para chegar e poder conhecer a palavra de Deus. Porque uma coisa que Paulo ele faz dentro dessa carta, quando ele chega e fala com Filemon nessa carta, ele não quer chegar e mandar Filemon fazer. Fazer o quê? Receber Onésimo como o quê? Como irmão e não como escravo. Ou Paulo ele não queria fazer com que Filemon, sabe, chegasse e liberasse assim. Paulo ele, assim, ele tinha até o direito, vamos dizer assim, por ter feito Filemon se convertindo a Deus. Paulo poderia ter até o direito de chegar e falar: bom, agora eu quero Onésimo, ele está aqui comigo, ele chegou e pisou na bola com você, mas agora ele vai me ser útil para pregar o Evangelho, porque eu estou preso em cadeias. Quando você chega e você vê no primeiro versículo, Paulo ele falando assim: eu sou prisioneiro de Cristo Jesus. É a única carta de Paulo, irmãos, que ele declara que ele é prisioneiro. Todas as outras epístolas, todas as outras cartas, você vai dizer que Paulo é assim: apóstolo de Deus, servo de Jesus Cristo. Ele não fala que ele é prisioneiro de Cristo Jesus. Quando ele fala que é prisioneiro, é nos dois sentidos. É no sentido de que ele está amarrado com Jesus Cristo e no sentido de que ele está preso dentro de uma cadeia. Mesmo ele tendo liberdade dentro dessa casa para chegar e poder receber quem ele quisesse dentro da sua casa, ele, na realidade, ele estava confinado. Porque ele não podia sair dessa casa, por exemplo, para ir passear, para viajar, que tinha um guarda na sua porta que cuidava disso daí, que impedia ele dele chegar e sair para onde ele quisesse. Então, ou seja, ele não tinha liberdade. Paulo ele poderia ter falado isso para Filemon, mas ele chegou e falou o quê? Eu quero te pedir, eu quero te rogar, eu quero solicitar de você essa permissão. Sabe quando a gente está numa igreja, num ministério, talvez você já deva ter ouvido falar, ou talvez você já até tenha passado por isso no passado, quando você tinha um pastor, um líder, alguém que chegava e comandava dentro da sua área de atuação, a pessoa chegava e falava assim: olha, faz isso aqui para mim. Irmãos, é muito feio quando a gente chega e fala assim, manda alguém fazer alguma coisa. É muito feio. Mesmo que a pessoa tenha autoridade, mesmo que a pessoa tenha posição, quando alguém chega e te manda fazer alguma coisa, eu vou dizer para você, é uma questão da pessoa chegar e vir por imposição. Quando você trabalha, imagina o seguinte: quando você trabalha, você tem um patrão, você tem um chefe, é uma coisa muito estranha quando alguém chega e fala: olha, faz isso aqui para mim. Você faz e obedece, é lógico, porque você está numa relação de patrão e empregado. Mas quando você tem um chefe, quando você tem um patrão que chega e fala para você: olha, dá para você fazer isso para mim? Não é muito mais diferente? Não é muito mais amigável, não é muito mais amistoso, não é uma coisa tratada assim no mesmo nível? Quando alguém te manda, como é que é o negócio? A pessoa está aqui em cima, você está aqui embaixo. O que é no mundo cristão? No mundo cristão, todos estão no mesmo nível. Paulo, ele começou essa carta falando que ele era prisioneiro, não para chegar e falar assim: olha, eu sou apóstolo, olha, eu sou servo de Jesus Cristo, eu vou, faz isso para mim. Não.
ele chegou e falou assim, sabe, numa condição mais abaixo do que Filemão. Ele trata Filemão como um líder, alguém que abriu as portas de sua casa para pregar o Evangelho. E Paulo ele chega e vai falar isso daí, sabe, para Filemão. Olha, eu quero pedir uma coisa para você. Óbvio que quando ele pede isso daí para Filemão, acerca de Onésimo, é porque ele já convenceu o Onésimo que ele tinha que reparar e restaurar essa brecha que ele tinha na vida dele, que era de se acertar com o seu dono. Porque ele não teria paz durante o resto da vida dele, porque ele não saberia o que Filemão poderia ter mandado fazer contra ele. Então ele teria que fugir a vida inteira. Então, o Evangelho, ele faz o que na vida da gente? Ele não repara nosso passado. Nosso passado daquilo que nós causamos e criamos contra nós. O Evangelho ele não repara, ele repara você para que você se acerte com o seu passado. E Onésimo tinha uma pendência com o seu dono, no caso, né? com Filemão, que era o dono do escravo. Só que a sorte de Onésimo é que Filemão era o que crente. E Paulo, quando ele chega e vai pedir para Filemão, ele chega e bota a mão dele no fogo. Chegando e fala assim: olha, recebe esse homem de volta, não como escravo, mas recebe como irmão caríssimo. Irmão caríssimo que significa, segundo diz, caríssimo é um irmão muito querido, um irmão muito amado. Recebe Onésimo agora como alguém como se fosse da sua própria casa. E Paulo ele chega e fala: olha, aquilo que ele deu prejuízo para você, sabe, coloca na minha conta. Paulo ele chega e fala: eu pagarei. Mas quando Paulo ele chega e fala eu pagarei, Paulo também não tinha dinheiro para pagar. Só que Paulo ele chama a atenção, ele evoca, né, como a gente diz, ele traz a lembrança de Filemão, que Filemão tem que ser grato a ele, porque Paulo pregou o Evangelho para Filemão, e Filemão se arrependeu e aceitou a Jesus, e ainda por cima, ele abriu a sua casa para que a sua casa fosse um lugar de pregar a palavra de Deus para salvar pessoas que estavam perdidas no mundo. Aí, irmãos, eu sempre me lembro, né, toda vez que eu vou pensar na minha conversão, eu não sei se você sabe, mas irmãos, acho que para cada um de nós existe uma pessoa que é extremamente importante dentro da nossa vida, que pregou o Evangelho para a gente da primeira vez. Como eu já falei algumas vezes aqui, a pessoa que eu considero que pregou o Evangelho para mim e eu me converti foi a minha sogra. Quem chegou a conhecer minha sogra, na verdade foi só minha família, né? Meus filhos eles eram catatãozinho. Aliás, meu filho ele nasceu no ano que minha sogra faleceu. Então só minha filha que tinha lá, acho que 2 anos de idade, que chegou a ver a minha sogra. Mas irmãos, a minha sogra ela não tinha praticamente instrução, ela tinha primário, foi aprender, depois de muita idade, aprendeu a ler e escrever, e ela lia muito mal a palavra de Deus, mas ela tinha uma fé, sabe? Ela, a irmã dela, a tia da minha esposa, que só elas. E aí, quando ela faleceu, eu tinha mais ou menos 10 anos de convertido, e eu ainda não tinha essa noção como eu tenho hoje, como eu tive de um tempo para cá, sabe? O como é importante a pessoa que chegou e te anunciou o Evangelho pela primeira vez, e aí quando você teve a oportunidade de conhecer a Cristo através desta pessoa, porque essa pessoa ela tem que ser extremamente importante. Paulo ele chega e fala para Filemão: você tem que dar graças a mim, porque a palavra de Deus, eu fui usado por Deus para chegar e fazer com que você se convertesse. Onésimo, sabe, é um fruto, é um filho que eu considero filho meu, porque ele conheceu o Evangelho através de mim, e ele está sendo uma pessoa abençoada, porque ele aprendeu, sabe, a palavra de Deus a ponto dele chegar e ele poder estar preparado para anunciar o Evangelho para outras pessoas, e ainda por cima, se reparar com você, que ele te deve alguma coisa, e ele tem que se acertar diante de você, pelo menos, irmãos, para pedir perdão. Então eu, por exemplo, sempre que possível,
eu sempre falo, sabe, que a pessoa que chegou e anunciou, mesmo que ela não está em vida, mas a pessoa que chegou e me levou para o Evangelho foi minha sogra, daquele jeitinho dela, daquele jeitinho assim, se você não aceitar Jesus, você vai para o inferno. Olha só como ela falava, sabe, mais ou menos assim. Ela chegava e não tinha trava na língua. Ela chegava e é céu ou inferno, ou você aceita Jesus ou você vai para o inferno. Hoje em dia, quando alguém vai pregar o Evangelho, irmãos, a pessoa nem fala de inferno, a pessoa nem fala de diabo, a pessoa chega e fala assim: Jesus vai resolver todos os problemas da sua vida. Não vai resolver isso. Aquilo que você criou, não é Jesus que vai resolver. Jesus, ele vai te dar, sabe o que? Coragem, segurança, para você chegar a enfrentar o seu problema, e você chegar e você se acertar dentro daquilo que você fez errado até aquele momento. Mas Jesus, ele não vai chegar e apagar o nosso passado. Jesus não vai mudar todas as coisas na nossa vida. O que Jesus, ele promete, se a gente aceitar e acreditar, ele vai mudar o nosso coração, ele vai mudar a nossa vida com relação à comunhão com Deus. Então, hoje em dia, se prega o Evangelho de uma maneira muito light, de uma maneira, sabe, muito simples assim. Sabe o que é? Olha, quando você falar do Evangelho para aquela pessoa, toma cuidado. Toma cuidado. Não vai falar, sabe, por exemplo, das coisas que acontecem no mundo. Não vai falar do problema de diversidade. Não vai falar do problema de vícios. Porque hoje tudo é permitido. Não vai falar, sabe, do problema de que a pessoa só joga. Só joga, porque eu falo, joga em loteria, jogo do bicho, essas coisas todas aí. A gente chega e fala assim: não, a crente não tem, a crente não está nesse meio de coisa, sabe? Então, quando você for falar do Evangelho para aquela pessoa, sabe, toma cuidado, fala de Deus de uma maneira mais suave. Irmãos, Jesus, ele chega e fala: sim, sim, nunca, através de Paulo. A sua palavra, ela tem que ser temperada, mas temperada com a sabedoria de Cristo Jesus, não com a sabedoria do mundo. Hoje, por exemplo, né, tudo é política, ou é um lado ou é o outro. Nossa, ganha quem ganhar, perca quem perder. Para nós, vai continuar do mesmo jeito. Nós vamos continuar pregando a palavra de Deus, nós vamos continuar vivendo o Evangelho, nós vamos continuar anunciando Jesus Cristo. Não importa quem ganha. Só que a gente vê o seguinte: nós estamos vivendo um tempo em que as pessoas, por causa de uma coisa ou de outra, as pessoas não se conversam, não se falam, as pessoas, elas são inimigas umas das outras, elas brigam e partem para, sabe, para acabar com relacionamentos. Jesus, ele nunca mandou para a gente cortar relacionamento com ninguém. Paulo, usando a palavra de Deus, ele nunca chegou e falou: olha, com aquele tipo de gente, você não se mexe. Paulo, ele nunca falou isso. Eu fiz-me fraco para chegar e ganhar no fraco, eu fiz-me sábio para chegar e ganhar no sábio, eu fiz-me louco para ganhar no louco. Mas, irmãos, a gente não entra no mundo dessas pessoas. Daí é onde Paulo, ele ensina que a gente precisa conhecer a palavra de Deus, para a gente saber aonde nós temos que defender a nossa fé, aonde nós temos que chegar e a gente chegar e falar daquilo que nós acreditamos. Por que nós acreditamos? E para a gente chegar e falar isso daí, não é por imposição, é por convicção. E quando Paulo, ele chega, ele vai fazer esse pedido para Filemão, dele aceitar e reparar tudo aquilo, e perdoar tudo aquilo que Onésimo criou de mal para o seu Senhor. Paulo, ele fala, sabe, pedindo para ele: olha, eu poderia te ordenar, mas eu quero te pedir de coração como irmão, eu quero te pedir de coração como cristão,
para que você chegue e você receba esse homem como irmão dentro da sua casa, para que ele venha a ser útil para você. Ou seja, o que Paulo está falando? Porque quando a gente chega e começa a ler a palavra de Deus, quando a gente lê o Novo Testamento, a gente não vê Paulo criticando o quê? Homens que têm escravos diante da sua mão. Homens ricos que tinham escravos. O que Paulo ele chega e vai falar? Ele vai trazer a convicção do Evangelho para essas pessoas. Jesus amou todos da mesma maneira. Jesus tratou todo mundo de uma maneira igual. E Paulo, quando ele chega e vai fazer esse pedido para Filemão, é dizer o seguinte: recebe ele como irmão. Se fosse receber como irmão, o que acontecia? Onésimo iria trabalhar novamente para Filemão, só que ele passaria a ser o quê? Um empregado dele, porque o cristão não pode explorar ninguém para chegar e essa pessoa, ela chegar e trazer somente lucro para nada, porque todos ganhamos. Se nós trabalhamos para um patrão e ele nos paga, sabe, nós temos esse direito de receber o nosso salário. Então, imagina um cara chegar e trabalhar para alguém e não receber absolutamente nada, e só o patrão dele, olha, ou o dono dele, no caso, o Filemão, ele chega e tem lucro. Não. Paulo ele chega e fala que dentro do amor, que dentro da comunhão, que dentro da igreja de Deus, que Filemão o receba. E essa carta ela só foi circulada, e essa carta só foi levada para o conhecimento da igreja. Por quê, irmãos? Porque Filemão, depois que ele leu essa carta, ele ter meditado, ele ter prestado atenção nas exortações de Paulo, ele chegou e ele viu o quê? Que realmente ele não pode chegar e ter escravo só para ele receber e ter livre. Ele não poderia ter escravos, ele poderia ter empregados, pessoas que trabalhassem com um salário combinado, por alguma coisa assim, você faz isso, eu te pago tudo. E foi dessa maneira que dentro da igreja cristã foi começando a fazer com que as pessoas que eram donas de escravos, as pessoas que tinham negócios com outras coisas, por exemplo, pessoas que tinham negócios lá com a doutrina pagã lá na época, na igreja de Corinto, por exemplo, pessoas que faziam celebrações, sabe, faziam cultos pagãos na época lá e que se converteram ao cristianismo. De que maneira Paulo ele chegou e falou: isso daí não é certo, irmãos. Jesus ele veio para te libertar de todas as coisas erradas do passado. Então você chega e você tem que largar essas coisas, as coisas erradas que eles praticavam. Eles praticavam coisas assim absurdas, sabe, que não convém ao caso, mas a igreja de Corinto fazia isso daí. E Paulo ele repreendeu a igreja lá, e o pessoal chegou e começou a ver o seguinte: que pela palavra de Deus, por aquilo que eles criam no Evangelho, realmente não estava certo. Então essa carta, o fundamento dessa carta, ela existe para mostrar o quê? Significado de amor, significado de comunhão, significado de como nós devemos tratar uns aos outros, não somente dentro da igreja. A gente vai chegar e vai ver o seguinte: sabe aquele negócio que hoje muitos crentes, eles são, aliás, há muito tempo os crentes estão assim? Na igreja eu sou crente. A partir do momento que eu chego e passo lá na porta da rua para lá, eu sou fulano de tal. Eu sou o nome que está dentro do meu RG. E aí eu vou viver a minha vida. Só que quando chega no domingo, eu vou para a igreja, eu vou lá cultuar a Deus. Isso é uma tradição, irmãos, só para vocês terem uma ideia. Para encerrar, só para vocês terem uma ideia. É uma coisa que a gente trouxe da influência americana. Só para vocês saberem. Os músicos, dentro de uma classe de irmãos, uma classe de ministérios que existem dentro da igreja. Os músicos, vocês podem reparar que quando vocês vêm na igreja americana fazer um culto, vocês veem que o pessoal do louvor parece gente profissional. Parece. A gente vai ser muito daquele negócio da boa vontade de todos os irmãos. A maioria das igrejas nossas são assim hoje. São pouquíssimas igrejas que tratam com profissionalismo. Os americanos, no passado, e isso até nos dias de hoje,
Os músicos das igrejas, eles são pessoas contratadas para produzir, contratadas para chegar e fazer louvor, contratadas para chegar e fazer músicas de adoração para se cantar no culto. Aí sabe o que acontece nas horas vagas deles? Desses músicos? Eles vão cantar em bar, boate, restaurante. Para eles é normal, é natural. Só que o Evangelho, ele não é para ser dividido. A Bíblia nunca disse que a gente tem que ser uma coisa dentro da igreja e outra coisa lá fora do mundo. Nós podemos ser outra, nós não podemos ser nada. Nós temos que ser crentes aqui dentro e lá fora. Nós temos que ter o testemunho cristão dentro e fora. A Bíblia nunca falou nada sobre isso aí. Mas nós trazemos influência. Por que eu falo isso, irmãos? Não convém agora de falar. Mas quando se alguém quiser saber, eu conheço igreja aqui dentro do nosso país que tem músicos, ou tinha músicos pelo menos, que eram contratados para produzir, para gravar músicas e discos. Disco, olha, sobre o tempo do 1900 e nada, disco não existe mais, né? Hoje o pessoal chama de EP. Mas gravar músicas para vender, para ganhar dinheiro. Não que não seja esse o final de todas essas coisas, mas a intenção inicial é ganhar dinheiro. A intenção inicial tem sempre que ser o quê? Louvar, glorificar e exaltar o nome do nosso Senhor. Aquilo que vier depois é consequência. Mas a primeira coisa que nós temos que fazer em tudo na nossa vida, irmãos, louvar, exaltar, glorificar ao Deus que nós temos nas nossas vidas. Aquilo que vier depois, o próprio Senhor vai trabalhar no coração de cada um de nós. E é por isso que essa carta está aí. Ela está exatamente aí para a gente conseguir entender um pouquinho do significado daquilo que significa o amor.